Queria cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando através da TV Rica. Para quem está seguindo aí as redes sociais, você sabe qual é o nome da palavra de hoje? Alguém viu? Hã? Você pode falar mais alto? Fala para quem está do teu lado aí, você viu qual que é o nome da palavra? Dormindo com o inimigo. Eu já vi esposo olhar para a esposa falando assim, ó. Eu já vi a mulher dando brado de vitória. É hoje que esse sem vergonha desmascarado. Há algum tempo o Senhor tem gerado essa palavra no meu espírito. Já faz algum tempo. Essa palavra ela vem sendo construída há mais de mês. Um tempo atrás eu estava precisando tomar uma decisão ministerial importante. E eu falei para Leila algo. Eu falei assim: Leila, eu estou inseguro. Eu não consigo ter discernimento claro da vontade de Deus nesse assunto. Se eu faço isso ou não faço. E a Leila me deu uma resposta, como sempre. A Leila é o Natan da minha vida. Ela falou: você sabe qual é a resposta? É simples. Avalie as tuas intenções. Quando ela falou para mim: avalie as tuas intenções, na hora eu tive a resposta. E daí você me pergunta: foi o Senhor que te respondeu? Não. Mas só de avaliar as minhas intenções eu conseguia saber qual era a vontade de Deus. Bom, quando aquilo aconteceu na minha vida, eu sempre sei que Deus me usa como cobaia quando Ele quer ministrar algo à igreja, por bem ou por mal. Eu falei: tem algo muito violento nessa área. Discernir as intenções do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, a nossa alma nos confunde, e a gente, como crente, a gente gosta de espiritualizar situações que nós temos vontade de fazer, para a gente ter uma justificativa espiritual, mesmo que não seja a vontade de Deus, mas dá para encobrir bem, dá para dar um jeitinho de coisa boa, em coisas que nem sempre são erradas. Mas hoje eu quero falar das coisas lícitas não permitidas. Você conseguiu entender? Eu quero falar de coisas lícitas não permitidas. Será que não é uma incoerência isso? Se é lícito, como que não é permitido? A palavra de Deus fala que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Meu irmão, eu creio que nós como igreja, a grande maioria de nós, espero que seja, o nosso problema já não são pecados. Quando eu falo pecados, é que essa lixa grossa a maioria de nós já passamos. Alguns podem estar passando. O problema é quando você chega num ponto da sua vida das coisas lícitas, daquilo que não tem nenhuma proibição aparente, mas que te rouba o propósito, que te afasta da presença de Deus, que te paralisa na vida. Você sabia disso? Que não é só o pecado, que não são só as coisas erradas que podem paralisar a tua vida? E aquela palavra da Leila ficou guardada no meu espírito como: uau, que coisa violenta. E essa semana nós fomos num retiro lá em Itajaí. Estivemos lá com vários amigos, com o Djalma, com o Judá, com o Luiz Hermínio. E no intervalo do almoço, eu entrei nas redes sociais, comecei a ver algumas postagens de filhos, de pastores que caminham conosco, que eu tenho cuidado, e eu estou sempre atento, porque se Deus me confiou o cuidado, eu tenho que prestar atenção. Como eu faço com meus filhos? A Bruna tinha uma festinha de aniversário hoje de uma amiguinha. Cara, ela ouviu a mesma instrução, eu fiquei com dó dela, cara. A Leila falou 3 vezes a mesma coisa, passou um videozinho para ela de orientação. Depois eu falei: você viu o videozinho da sua mãe? Ela falou: pai, minha mãe já falou 3 vezes. Sabe o que é isso? Cuidado. O cuidado que eu tenho com meus filhos, eu amplio também aos pastores, e eu me preocupo com cada um deles.
E quando eu comecei a ver aquelas postagens na internet, alguma coisa me chamou a atenção. Pastores diferentes postando versículos bíblicos. Me pergunta o que tem de errado em escrever um versículo bíblico na internet. Tem alguma coisa de errado? Sim ou não? Aparentemente não. Mas tinha um pastor que quando postava um versículo bíblico, ele não falava que ele foi jantar com a esposa, ele não postou uma foto de sunga na praia, ele não falou de time de futebol, ele postou um versículo bíblico. Quando ele postava, aquilo descia quadrado em mim. Aquilo me incomodava e começou a me dar uma angústia. Eu liguei para ele, falei: cara, para por favor de postar. Alguma coisa posso? Falei: não, Deus nos falou de um tempo de silêncio, não posta. Mas eu fiz alguma coisa errada? Não, não fez nada de errado. Não, tá bom, você quer que eu tire o que eu postei? Eu falei: você pode discernir, mas não posta. E daí eu sentei na mesa quando isso aconteceu e falei para Alan: Alan, tá algo acontecendo dentro de mim. E eu sou um cara que quando Deus começa a falar comigo, cara, eu mudo a minha cara. Eu não consigo mais ter foco em nenhuma outra coisa, porque enquanto Ele não completa o que Ele começou a falar, me dá uma angústia, como se fosse gerar algo. E o que aconteceu naquele exato momento que eu falei com o Alan, eu falei: Deus está me falando sobre uma palavra que veio no meu espírito, que é dualidade. Sobre pessoas que conseguem, de uma mesma pessoa, fluir duas coisas distintas, duplas. E eu falei: Senhor, está construindo algo no meu espírito e eu ainda não sei o que é, e eu estou angustiado. E naquele mesmo momento, a gente indo para o refeitório, para a área do jantar, eu recebo um WhatsApp do apóstolo Lucas Max. Eu falei: ô apóstolo, tudo bem? Ele falou assim: estou te enviando um esboço da última mensagem que eu preguei. Eu falei: pô, que presente. Eu falei: manda aí. E ele me mandou um esboço de uma mensagem que ele tinha pregado, cujo centro da mensagem tinha algo a respeito de dualidade. Eu falei: meu Deus do céu. Daí que eu não conseguia comer mesmo. E eu falei: meu Deus, o que o Senhor quer falar com isso? E eu fiquei angustiado, eu não comi. Eu sentei na mesa com ele, o Alan estava conversando com outro pastor, eu não comi. E eu fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, 800 pastores de diferentes partes do Brasil naquele lugar, super apertado para caber no salão, e eu estava lá na minha cadeirinha. Para você tinha que louvar assim, a mão assim, ó, se encostava do lado, já tinha gente do seu lugar. E nesse lugar assim, vem um pastor, entra na minha frente, um pastor de Brasília, põe a mão no meu ombro e falou assim: cara, eu estava orando por você lá no quarto agora, e o Senhor me falou que tem uma angústia dentro de você. Eu falei: epa. Falei igual o Judas Bertelli: epa. E parei e falei assim: pode falar. Ele falou assim: tem uma angústia dentro de você, e o Senhor te diz: fica tranquilo, Ele está gerando algo, e ainda essa noite você vai entender. Eu falei: nosso Deus, quando Deus está nesse nível de precisão e manda um falar tal. E foi pesado, né? Lucas Marques, vem um cara lá de Brasília e fala. E naquela noite quem foi ministrar foi o pastor Juscelio, lá do Nevan. E ele falou exatamente sobre a duplicidade da alma. E então, meus irmãos, eu quero falar para vocês que Deus quer falar conosco a respeito disso. Essa introdução é só para você entender que Deus quer falar conosco mais do que nunca sobre isso. Essa palavra foi gerada em Deus, por Deus, não foi algo que eu pesquisei, que eu ouvi. Ele foi construindo no meu espírito há um tempo. E eu sei que ela pode ser libertadora para a tua vida hoje. Quantos querem algo que possa te libertar nessa noite? Eu sei que tem pessoas que vão assistir essa palavra pelo título, Dormindo com o Inimigo, e devem estar pensando: é hoje que Deus vai falar publicamente que meu marido é um capeta. Não é o seu caso que está aqui, mas de repente alguém que está assistindo, né? Um homem que de repente vai falar assim: fala agora, Senhor, fala do que eu passo com essa mulher. E você está aí no seu coração pensando: caramba, dormindo com o inimigo. Qual é o inimigo? A palavra de Deus diz que abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos 8
do versículo 27 em diante. Preste atenção, aquele que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito. Eu quero que você olhe para mim, eu quero falar isso olhando nos teus olhos. Aquele que examina o coração, ele sabe qual é a tua intenção. Você entendeu isso? O Senhor, Ele sabe qual é a tua intenção. Em cada gesto, em cada palavra da sua boca, em cada situação de aparente espiritualidade, Ele está vendo antes de tudo a intenção do teu coração. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos e fala que todas as coisas contribuem, ele está falando o seguinte: meu irmão, você sabe o que significa a palavra todas as coisas? A palavra todas as coisas no original, ela significa todas as coisas. Isso quer dizer que está englobado em todas as coisas, todas as coisas. Fala assim, uau, que profundo. Vocês não acham que eu sou super profundo? Se todas as coisas é todas as coisas, então todas as coisas estão inclusas em todas as coisas. Ficou mais profundo ainda. Sabe o que isso quer dizer? Que o diabo está incluso em todas as coisas. Que as coisas que são aparentemente ruins estão inclusas em todas as coisas. Se o diabo está incluso em todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vivem segundo o propósito de Deus, que amam a Deus, o diabo já não é mais o teu maior inimigo, porque até o diabo trabalha para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entenda que não é para todo mundo, é para uma classe de pessoas que resolveu viver segundo o propósito de Deus. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual é o propósito de Deus? Que você seja como Cristo, que você transporte o Cristo, que você fale como Cristo, que você pense como Cristo, que você atue como Cristo, que você veja como Cristo, que as intenções do seu coração sejam as mesmas de Cristo, que Ele seja tudo em você. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou também glorificou. O que diremos, pois, então, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quantos estão entendendo? Quando Paulo fala isso, eu imagino Paulo dando um berro e um murro na mesa e falando: quem é contra nós? Quem pode se opor à vontade de Deus na sua vida? E quando Paulo fala isso, o inferno fica quietinho, com o rabinho entre as pernas. Não, eu não posso me opor a nada. Aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? De novo ele usa a palavra todas as coisas. Sabe o que está incluso em todas as coisas? Todas as coisas. Você tem alguma necessidade que aos teus olhos é impossível nessa noite? Se Deus não poupou a Cristo, como Ele não vai te dar todas as coisas? Repita comigo: todas as coisas. Todas as coisas. Esse texto de Paulo retrata um pouco da soberania de Deus. Guarde essa palavra, soberania de Deus. Deus é soberano na tua vida. Ele não perdeu o controle da tua vida. O Deus que tem o controle da sua vida em todo o tempo e faz com que todas as coisas contribuam para o cumprimento do propósito dele. Amém? Quando nós entendemos isso, nós vemos que o diabo, ele tem pouca ou nenhuma interferência no cumprimento desse propósito. Você consegue entender isso?
Se todas as coisas contribuem para o propósito de Deus, Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas, o diabo, ele tem pouca ou nenhuma interferência no cumprimento do teu propósito. Sim ou não? Mas olha que interessante, Atos capítulo 16, versículo 16. O pastor Jackson lá do Mevan falou sobre isso num dos dias. E eu quero dar crédito às pessoas que foram participando da construção dessa palavra. Atos 16, 16. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E aconteceu que, indo nós... O que está escrito na sua Bíblia aí, meu irmão? Você está acompanhando comigo? Indo nós... Qual era o propósito de Paulo e Silas? Irem orar. Amém? Eles tinham um propósito nesse dia, irem orar. E de repente se levanta uma jovem adivinha e começa a declarar: olha, lá vai os homens de Deus, propaganda gratuita, publicidade na cidade, estava enchendo o lugar. Eu já falei sobre isso aqui esses dias, né? Mas Paulo desmascara aquela propaganda gratuita. Paulo acaba com o trabalho daquela mulher, e em virtude disso, porque ela dava muito lucro aos seus senhores, eles são presos. Abrem Atos 16, já está aberto aí, 23 ao 25. E havendo-lhes dado muito açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Olha o estado que eles estavam. Eles estavam com os pés amarrados no tronco, com um carcereiro do lado, dentro de uma prisão que não era um lugar agradável naquela época, como não é hoje. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Onde eles estavam indo? Onde eles estavam indo? Orar. De repente, o diabo interfere na rotina deles, e eles vão à cadeia. Mas qual era o propósito deles? Orar. Eles cumpriram o propósito deles ou não? O propósito foi cumprido, ainda que a rotina tivesse sido alterada. O diabo pode até tocar na tua rotina, mas ele não pode tocar no teu propósito. Aquilo que Deus quer que você faça, você tem que fazer independente do que acontece à tua volta. Sabe, as coisas podem ficar ruins, os dias podem ser difíceis, mas aquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu vou continuar fazendo, porque o propósito de Deus vai se cumprir, querendo o inferno ou não. E com isso eu gostaria de te explicar um primeiro ponto que vai te decepcionar. O teu maior inimigo, eu já falei que não é o diabo, e o teu maior inimigo também não é o teu esposo. Tem gente que já falou assim: isso é uma boa notícia, irmão, não é para você falar. O teu maior inimigo não é o teu esposo, o teu maior inimigo não é a tua esposa, o teu maior inimigo não é o seu patrão, o seu maior inimigo não é o seu pastor, que muitas vezes você acha que é duro, que não te entende, que não consegue entender os seus talentos, que não te dá oportunidade. Não é o teu maior inimigo, não é ele. Nem o teu pastor pode paralisar o propósito de Deus na sua vida. Na verdade, ele é uma ferramenta de Deus para você esperar o tempo certo. O teu maior inimigo não é o teu pai e tua mãe, que não conhecem ao Senhor, ou que conhecem ao Senhor e que te causaram tanto mal na sua vida. Para de transferir culpa às pessoas. A única pessoa que pode sabotar o teu propósito é você mesmo. Quando todas as coisas cooperam para o nosso bem, aí está incluso o diabo, aí está incluso o teu pai, aí está incluso tua esposa, aí está incluso o teu esposo, aí só não está incluso você, porque você tem livre-arbítrio, e você pode falar: eu não quero, e você pode ficar sabotando o teu propósito, escondido atrás de uma vitimização, escondido atrás
de um semblante de coitadinho, escondido atrás de uma cara de vítima da história. Você é a única pessoa capaz de sabotar o teu propósito. E eu tenho uma má e uma boa notícia para te dar: o teu maior inimigo, com quem você dorme todas as noites, é você mesmo. Esse é o teu maior inimigo. E sabe por quê? Porque todos nós temos um conflito depois que nós temos uma experiência com Deus, que é o nascimento da natureza nova de Cristo em nós, lutando com uma natureza antiga, que é a natureza adâmica, que residiu em nós por toda uma vida. O teu maior problema é essa natureza adâmica, que insiste em tentar manipular a tua alma, e influenciar os teus pensamentos, te levar a enxergar a vida através de uma perspectiva egoísta, individual. Você se tornou escravo dos seus maus hábitos e da satisfação do seu eu. Meu irmão, eu tenho visto e tenho percebido isso todos os dias na minha vida, com pessoas que cruzam a minha história ou que se submetem a cuidado. As pessoas se tornaram escravas da satisfação do seu eu, dos seus maus hábitos. Há mais de 3.000 anos atrás, Salomão já havia observado a obsessão do homem por praticar aquilo que poderia lhe produzir uma sensação de prazer. Salomão, ele observa isso, que o homem busca na verdade a satisfação do seu prazer, e que tudo isso era vaidade. Há 3.000 anos atrás ele falou: o maior conflito do homem, a maior luta do homem, é quando as intenções do seu coração colocam sempre ele no centro de todas as coisas. Isso acaba com o propósito de Deus, porque o propósito, tem muita gente falando: ai, qual que é o meu propósito, apóstolo? O seu propósito é o propósito de Deus, não tem o meu propósito. A gente quer manipular até o propósito de Deus para ele ser pessoal. Eu não sei o seu, mas eu tenho, não, o meu propósito é coletivo, o meu propósito faz parte de um corpo. Se eu avanço, você tem que avançar junto. Se eu tenho um propósito pessoal, já tem alguma coisa errado. Eu me movo como corpo. Isso foi algo gerado na queda do homem, o eu como centro do universo, e foi intensificado ao longo da história. O pecado, ele vai tomando uma proporção maior ao longo da história, e esse egoísmo e essa busca por recompensas, eu quero explicar bem para você nessa noite, tudo que o Senhor ministrou ao meu espírito. Nós somos movidos a recompensas que nós mesmos nos damos. Atualmente, e eu pesquisei isso, eu achei muito interessante, tem cientistas, psicólogos, psiquiatras que têm observado que o cérebro produz uma série de substâncias químicas responsáveis pelo prazer, pela euforia. Eu vou ler para vocês algumas dessas substâncias: noradrenalina, acetilcolina, dopamina, os chamados hormônios da felicidade. São áreas do seu cérebro que liberam no seu corpo uma sensação de prazer. O equilíbrio desses hormônios é o que produz uma vida saudável emocionalmente. Quando as pessoas começam a ter déficit de alguns desses hormônios, por situações diversas que acontecem na vida, elas podem entrar em problemas de depressão. Sabe, quando a Bíblia fala da história de Elias, e uma das situações que podem diminuir o nível desses hormônios e dessas substâncias no organismo é o estresse intenso. Quando a Bíblia fala de Elias, de um homem de Deus, de um profeta que vai lá, enfrenta os profetas de Baal e se coloca diante de todos eles, faz fogo descer do céu, de repente a palavra de uma mulher traz tanto medo a ele que ele foge. E a palavra de Deus diz que ele entra num quadro de angústia tão profunda que ele pede: Senhor, tira a minha vida. Sabe qual era o quadro de Elias? Depressão.
Eu quero te falar uma coisa, você vê Deus mandando algum outro profeta pôr a mão na cabeça de Elias e orar porque ele estava endemoniado? Você vê tratando isso como demônio? Ou você vê Deus na sua grandeza e na sua soberania entendendo que aquilo era consequência de um período de profundo estresse, um déficit hormonal? Então fala para ele: come, bebe e descansa. O tratamento de Deus não é: olha, eu vou mandar uma equipe de libertação do sonho de Deus para orar para você que você está endemoniado. O crente não pode ter depressão. Não, não é isso que acontece com ele. Falou: cara, o teu negócio é comer, o teu negócio é beber, o teu negócio é descansar. Você ficou estressado com essa intensa batalha que você entrou, e isso diminuiu um pouco das suas substâncias. Tem que voltar a um equilíbrio e depois você toca a vida. E às vezes a gente, na nossa ignorância, a gente demoniza coisas que não são demônios, porque o demônio não pode atrapalhar e paralisar a sua vida. Ele não pode. E eu falo isso, e o mundo espiritual que me ouça, ele não pode. Ele pode tocar na tua rotina, mas ele não toca o teu propósito. Ocorre que desde a Revolução Industrial, a gente está falando de coisa de 200 anos atrás, os hábitos da sociedade mudaram de uma forma muito violenta. Os nossos hábitos, preste atenção que vai chegar na tua vida. Os nossos hábitos mudaram de uma forma muito violenta. A sociedade vem sendo influenciada por um pensamento hedonista, por um pensamento materialista, por uma necessidade absurda de consumo. Sabe por quê? Porque a base da economia mundial é o consumo. Porque os Estados Unidos é uma potência, porque incutiu na mente dos americanos que eles precisam consumir. Eles trocam de celular a cada 6 meses, eles trocam de carro a cada ano, eles trocam de casa e levaram o maior quebra na economia por causa do alto índice dos imóveis que eram trocados de financiamento em financiamento. Eles faziam um em cima do outro, porque a base da economia se tornou o consumo. Sabe qual que é o problema do nosso país hoje diante da crise que a gente está? É a ausência de consumo. Se você produz segurança na população e o consumo volta, você praticamente equilibra a balança comercial. É uma loucura. Se você consegue produzir um quadro de segurança, as pessoas voltam a consumir. O dinheiro não sumiu, o dinheiro só está guardado. Não na minha conta, mas em algum lugar está. Mas isso é uma realidade. A base da economia é o consumo, é um pilar necessário para equilibrar a economia. Então, se isso é a base, você acha que não tem pessoas estudando isso? Você acha que os homens de governo, os economistas, as pessoas que ditam as regras, não percebem isso? E como levar então uma população a uma capacidade ou a um pensamento cada vez maior de consumo? Vá tirando dessa população a capacidade de pensar. Comece a gerar novos hábitos e necessidades que nunca existiram. Vai produzindo necessidades que nem eles sabem que eram necessidades. Fala que é uma necessidade. Você tem que gerar consumo. Inventa coisa nova e fala que ele não pode viver sem isso. E daí os doidos vão tudo sem pensar, se endividam, mas compra, porque está uma moda nova, porque tem um modelo novo que lançou, o iPhone X, porque agora a definição de trocentos e mil, tantos não sei o que lá, agora é trocentos mil e um, tal, tem que trocar o meu, que eu estou desatualizado. Gera isso, gere novos hábitos, e leve o cérebro a sentir-se premiado com a delícia da endorfina que é liberada a cada vez que a recompensa vem. Você sabia que é isso que acontece? Por isso que tem pessoas que são viciadas em consumo como se fosse droga, porque a sensação de prazer que produz é a sensação que todos nós temos de recompensa. Quando eu e a Leila começamos, e na verdade eu aprendi isso desde que eu era criança com a minha mãe. Às vezes a gente passa situações difíceis na vida,
E às vezes a gente se sente privado pela vontade de fazer algo que na verdade é só uma sensação, porque se você tivesse o dinheiro necessário, você nem faria. Mas é a sensação da privação que parece que te traz tristeza. E ao mesmo tempo, quando você consegue algo, é uma sensação de recompensa. Eu conquistei. Conquistou o quê? Porque comprou um tênis? Porque comprou uma roupa? Porque trocou de carro? O que é isso? É conquista, meu irmão? Tem um cara, um fisiologista russo, chama Ivan Pavlov. Em 1904 esse cara ganhou um prêmio Nobel. Descoberta dos mecanismos chamados reflexo condicionado. Cara, tudo isso que eu estou falando para você eu pesquisei para te trazer nessa noite. Esse cara em 1904 ele descobriu algo que funciona na mente humana chamado reflexo condicionado. Como funcionam as premiações e punições na formação do hábito do ser humano. E sabe que esse cara percebeu que o ser humano tem sido dominado como o cachorro. Você já viu o treinamento de cachorro? Você fala assim, senta, o cachorro não senta, senta, não senta. Daí você pega um biscoitinho e fala, senta. Daí ele senta, daí você dá o biscoitinho. Daí ele vai entender que toda vez que ele sentar ele vai ganhar o biscoitinho. É a recompensa. Depois, para você não gastar muito biscoitinho, você compra um apitinho. E daí você fala, senta, ele não senta, senta, ele não senta. Daí você dá o biscoitinho e apita. O que o cérebro dele vai entender? Que o barulhinho agora é recompensa. Daí de repente você tira o biscoitinho e só com o apito ele vai sentar. É assim que se treina cachorro. E é assim que eu e você temos sido dominados. Nós fomos ficado viciados em recompensa e não percebemos. Quando eu falei para você das coisas lícitas, 1 Coríntios 6,12, não precisa ler, eu vou ler para você. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Repita comigo, eu não deixarei dominar por nenhuma coisa. E aqui Paulo está falando de coisas lícitas. Preste atenção, se você tem o teu dinheiro, se você trabalhou para isso, você tem um dinheiro na conta, o que tem de errado de você sair, pegar o dinheiro que está na sua conta e comprar algo? Você não está roubando, você não está matando, você não está se prostituindo. Você foi lá e comprou. Isso é lícito ou isso é ilegal? É lícito. Agora, quando você é dominado por essa necessidade de adquirir algo, você saiu do campo de ser lícito, você está no campo que não convém mesmo sendo lícito, porque você foi dominado por algo. Sabe o que é difícil para um cristão entender? É que muitas vezes o seu maior problema não são as coisas erradas, são as coisas lícitas. Tem muitos de nós aqui que estão sendo paralisados na sua vida, na revelação de Cristo na sua vida com coisas lícitas. Você é dominado por coisas lícitas. Nós temos consciência que o nosso comportamento produz sempre uma consequência. Sim ou não? Todo ato seu produz uma consequência. Você consegue entender isso? Cada atitude, cada palavra. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Nós estamos construindo hoje um pensamento que vai te libertar. Eu preciso que você me acompanhe. Se certo comportamento na tua vida vai produzir um resultado indesejado, e mesmo assim você não deixa esse comportamento e segue fazendo, é porque existe algum tipo de prazer oculto que nem você percebeu. Uma recompensa que se tornou maior que a própria consequência ruim dessa atitude. Quantos entenderam? Todo ato, toda ação sua produz um resultado. Você sabe que essa ação sua produz um resultado ruim, mas você segue tendo essa ação por anos. Por quê? Porque ela tem uma recompensa oculta que nem você se deu conta, mas ela está ali, porque senão você já tinha parado de fazer. O que eu quero nessa noite, com a graça de Deus, é mostrar o que você não conseguiu ver até hoje. É trazer luz às coisas que estão ocultas na sua vida, e que são recompensas ocultas em você, e que te dominam, e que te prendem em situações que você não consegue se ver livre. Sabe, é exatamente desmascarar essas situações escondidas na sua vida que estão te prendendo. É um hábito que se tornou uma escravidão. Você foi dominado porque tem uma recompensa que está sempre ali. É o caso das drogas.
O cara sabe. Você já viu pessoa viciada em crack? Cara, é terrível. Eu sofro de ver, cara, quando eu encontro um amigo, uma pessoa que está presa nessa maldita droga. O cara sabe que vai destruir a vida dele. O cara sabe que vai destruir a família dele. O cara sabe que vai arruinar a vida financeira dele. Mas ele não deixa de usar a marvada droga. Por quê? Porque ela tem uma recompensa, uma sensação de prazer que deixa ele quase anestesiado dos seus problemas por uma fração de segundos. Daí quando passa essa sensação, ele tem que de novo usar, para fugir de uma realidade. Mas se a droga é tão ruim, por que grande parte da população está se afundando nisso? Porque tem uma recompensa, mas a droga é fácil de você ver. Mas o que acontece com a droga acontece também com a bebida, que é lícito. Tem gente que acha normal só cervejinha de domingo. É lícito, não faz mal, não tem proibição. Mas o teu filho está crescendo vendo você beber. E quando ele tiver seus 14, 15 anos, ele não vai saber diferenciar que um copo ou uma garrafa é bom. E você não vai ter autoridade para falar para ele não beba, porque ele te viu beber a vida inteira. Mas você prefere continuar bebendo porque tem uma recompensa, do que se privar de algo, do que se abster de algo por amor ao teu filho. É lícito. O que tem de errado? E o pior tipo de gente é aquele que quer justificar na palavra. Me mostra na Bíblia. Não vou te mostrar na Bíblia, cara. Se o Espírito Santo não fala com você, não sou eu que vou querer falar. É o caso da alimentação. Por que os nossos hábitos alimentares são tão ruins? Por que você sabe que você vai engordar, que você vai ter problema de coração, que você vai ter problema de diabetes, de colesterol, e você continua tendo hábitos horrorosos de alimentação? Porque tem uma recompensa. Por que o cheeseburger não tem sabor de brócolis? Porque ele tem uma recompensa. Ele tem uma recompensa, ele ativa no teu cérebro áreas que produzem sensação de prazer. E você acha que você é livre. Você é livre, mas as coisas que são lícitas te dominam. Então você está sendo dominado por coisas lícitas. Você não é tão livre quanto você pensava. Sabe, e daí Deus tem uma obra na tua vida, e daí Deus tem coisas tremendas na sua vida, e de repente você tem um piripaque no coração e morre e fala: caramba, Deus, o que aconteceu? Deus vai falar: meu amigo, o corpo eu dei para você cuidar. Você comia que nem um porco de madrugada, sabia do culto, comia feijoada, e você vem me perguntar o que aconteceu com você? Você estava muito mais preocupado na recompensa, na sensação de prazer, do que conseguir ter domínio próprio. Você orava pelas pessoas drogadas, pelos caras que eram viciados e não conseguia se conter em não tomar o veneno que é a Coca-Cola. Sabe o que eu ouvi esse final de semana de um médico, de um nutrólogo super conceituado, que essa é a geração que está matando, que vai enterrar os seus filhos. Primeira geração na história de um volume massivo de pais que vão enterrar os seus filhos. A ordem natural das coisas são os filhos enterrarem os pais, de velhice. Mas essa geração, os pais vão enterrar seus filhos, sabe por quê? Porque estão alimentando uma geração com Coca-Cola, com doce, com açúcar, com carboidrato de péssima qualidade. Está enfiando um montão de tranqueira na vida do teu filho, e você que dá. Você que alimenta o seu filho com essas porcarias. É o caso da pornografia. Por que o cara fica viciado na pornografia? Dura alguns minutos na frente de um computador, de uma revista, depois produz uma culpa horrorosa. A pessoa se sente imundo, se sente triste. Eu estou falando dos casos que eu tenho acompanhado, de pessoas que vêm me falar, inclusive de ministros. Fala assim: cara, eu pego, quando eu saio do negócio, eu falo: o que eu fiz? A sensação de vergonha, de culpa é horrorosa. Eu falo: então por que você faz? Porque tem uma recompensa de alguma fração de minutos. E essa recompensa domina tanto, que é mais forte do que toda a consequência que produz. Do distanciamento de Deus, da frieza espiritual,
da afronta que você produz, porque você peca contra o seu próprio corpo. Ao caso dos casados contra a sua esposa. Mas tem uma recompensa. Então a gente vai alimentando uma vida dupla. Somos dominados em algumas áreas que aparentemente não são erradas, porque a gente entende que é lícita. Paulo, ele descreve isso na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele fala assim, versículo 18: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E sabe que tem pessoas até hoje que se justificam nessa gangorra que se tornou sua vida, nesse versículo de Paulo, como se Paulo vivesse isso. Paulo, ele está contando uma realidade que acontece na vida de todo aquele que não conheceu a Cristo. Paulo está se colocando como intercessor e compartilhando uma realidade espiritual. Olha, todos nós carregamos essa luta da carne contra o espírito. Paulo está falando isso. E daí em Romanos 7, 24, ele fala assim: miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele pergunta: quem pode me libertar dessa situação horrorosa de conviver com essa dualidade de vida? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu sei que produz uma recompensa ruim eu continuo fazendo. Que produz uma recompensa ruim não, que produz uma consequência ruim, mas uma recompensa boa. Nessa noite eu quero te ajudar a enxergar que tudo que você faz obedece de alguma forma a essa lei da recompensa. Desde bebê, as crianças sabem que para a recompensa de um peito com leite ela tem que chorar. Verdade? A criança ela vai aprendendo. Já aprendi, se eu chorar, chega um peitinho com leite aqui, então deixa eu berrar. O que acontece é que alguns cresceram e não desmamaram, continuam achando que se chorar os problemas se resolvem. Para de chorar, meu irmão, você cresceu. Para de reclamar da vida, isso não vai trazer solução. Isso está gravado na tua memória, na tua alma, e você acha que toda vez que você se faz de coitadinho, vai vir um peito com leite. Não vem mais. Pessoas exercem governo sobre outras, às vezes até inconsciente, quando descobrem o sistema de recompensa de uma pessoa. Você já viu casal de namorado que um é escravizado pelo outro? Eu vejo isso às vezes na vida de adolescentes, jovens, dá vontade de falar assim: meu, acorda, termina isso, você não é casado. Um humilha o outro, escraviza. Por quê? Porque descobriu a lei da recompensa, percebeu. Às vezes o cara percebe que a menina não tem uma identidade em Cristo, que ela é carente, que ela tem uma necessidade de aceitação, e usa e abusa disso para manipular, para dominar, porque percebeu a lei da recompensa, percebeu como funciona o outro. Tem homens que escondem a maioria dos seus pecados porque conseguem perceber como funciona a sua esposa. Já perceberam ao longo da vida como que é a lei da recompensa dela. Percebem que é uma mulher insegura, percebe que ela tem uma dependência, e a recompensa dela é uma estabilidade econômica. Então faz o que quer fazer. Fala: ela nunca vai sair daqui, porque vai fazer o que da vida? Sou eu que sustento. Qual que é a recompensa que a mulher tem para se sujeitar a um casamento desse? Estabilidade econômica. Para cada um a recompensa funciona de uma maneira. Pessoas que estão presas a relacionamentos por uma necessidade de aceitação, por aprovação, outros por elogios, por afetos, por segurança. Essas situações mal resolvidas dentro de nós, essa busca por recompensa, que é um gatilho para coisas horríveis, como traição, adultério, roubo, mentira, e que as pessoas continuam se sujeitando porque tem uma recompensa. Por que algumas mulheres se sujeitam à violência doméstica por tanto tempo? Porque pensam: como que eu vou fazer com meus filhos
Como que eu vou sobreviver? Eu não quero aqui julgar a tua situação, mas não tem recompensa no mundo que possa justificar você conviver com uma situação dessa dentro da sua casa. Às vezes o que nos falta é coragem para sair desse hábito de ação e recompensa, e de aprender a confiar totalmente num Deus que te ama, não pelo que você faz, não pelos seus erros ou acertos, mas do jeito que você é. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação, Ele é aquele que pode sustentar, não por aquilo que você faz. E às vezes a gente não confia em Deus, e a gente prefere essa recompensa para viver um lixo de vida. Existem casais que seguem trocando recompensa um com o outro para manter um casamento. É muito sutil, mas está aí. Mulheres, vocês me perdoem a palavra, mulheres que dão sexo para poder receber amor, e homens que começam a fingir amor para poder ganhar sexo. É uma troca, não é um casamento centrado em Cristo. A vida não está centrada em Cristo, é uma lei de recompensa. Eu finjo que te amo e recebo o teu sexo. Eu finjo que te dou sexo por prazer para ver se eu consigo ganhar o teu amor. A vida inteira buscando recompensa. Isso não é vida. Isso não é vida. Vida plena você só consegue em Cristo. A plenitude de vida não está num casamento. Eu já falei isso mais de 1000 vezes. Você não casa para ser pleno, você casa para fazer alguém pleno, porque você já é pleno em Cristo. Se você casa por carência, você encontrou um problema, porque o teu cônjuge é incapaz de suprir a tua carência. E olha que eu tenho um casamento maravilhoso, eu sou extremamente pleno na minha vida, mas a minha plenitude está em primeiro lugar em Cristo. Existe uma geração de líderes, eu falo com muito cuidado, com respeito, eu tenho tomado muito cuidado de como eu falo da igreja de Cristo na terra, mas eu não estou falando da igreja, eu estou falando dessa Babel que se transformou a religião evangélica nessa nação, que são tão obcecados por prestígio e reconhecimento como recompensa, que não se importam mais com as pessoas, já se esqueceram da palavra propósito, já não ouvem mais a Deus, são escravos dos seus projetos pessoais, que produzem ainda mais fama e poder, porque eles buscam essa recompensa para massagear os seus egos, e ainda conseguem espiritualizar situações horrorosas, que nos dá nojo. Mas para cada líder obcecado por dinheiro, tem pessoas que se sujeitam, porque no fundo elas são atraídas pela concupiscência da sua carne. Não tem coitadinho não, meu irmão. Nossa, o cara tá... Não, quem vai atrás de pessoa obcecada por dinheiro é porque também é obcecada por dinheiro. Eu vi o pastor Juscelio falar algo esses dias no retiro que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte: e nós também somos conhecidos por não cobrar para pregar. Eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca recebi um salário, não acho nada de errado, mas eu nunca cobrei. Apóstolo, você pode vir ministrar na minha igreja? Posso. Quanto você cobra? Não cobro nada, meu irmão. Se quiser dar uma oferta, se quiser me honrar, amém, mas eu não cobro nada. E daí a gente fala isso, e às vezes você consegue dar uma ênfase, uma cara de espiritualidade por isso, né? Nossa, que homem de Deus, o cara não cobra para pregar, é um cara íntegro. Mas às vezes certos pastores, e o Juscelio falou isso, expondo a vida dele, você chega num nível da sua vida, você se torna tão conhecido, tem tanto convite, tem tanta agenda, que você não precisa mais cobrar para pregar. Você basta ter a sutileza de escolher os lugares que você já conhecem, que dão uma boa oferta, e quando você faz essa seleção, você já está manipulando por interesse pessoal. Então você pode falar, você pode seguir falando com um discurso bonito, eu não cobro para pregar, mas eu faço esse joguinho de escolher os lugares que eu vou, porque eu sei que vão me dar uma boa oferta, e daí você tem uma cara de espiritual, mas você é mentiroso e sabota
e tem cara de espiritual, mas dentro de você reside o teu maior inimigo, que é a tua cobiça, que é essa lei da recompensa nojenta. Mas você consegue mascarar isso, e mascara para você mesmo. Meus irmãos, tem gente que consegue enganar a eles mesmos. Não, eu não cobro nada mesmo. Então sonda a intenção do teu coração. Por que você foi pregar em determinado lugar e não foi no outro? Nessa noite o que eu quero te levar é sondar a intenção do teu coração. Quando você fala de alguém, quando você busca algo, quando você busca reconhecimento, quando você fala que as pessoas não te dão valor. Mas não vamos nos deter em situações dos outros, vamos olhar para nós, porque em nós parece que muitas vezes é mais sutil. Está bem sutil aí dentro de você, mas é tão destrutivo quanto. Quantas pessoas suportam coisas, toleram situações de algumas pessoas que não suportariam e não tolerariam de outras? Você entendeu o que eu falei? Você tem dois conhecidos, e os dois cometem a mesma injustiça com você, e com um você tem uma tolerância, com o outro você tem outra. Por que você age assim? Porque um pode te dar uma recompensa maior que a outra. Você tem um interesse, é o famoso relacionamento por interesse, e isso acontece no ministério. Pastores que começam a se conectar com pastores. Nossa, a sua igreja é grande? A sua igreja tem quantos membros? E começa a ter relações por influência. Você consegue perceber como é sutil nós sabotarmos a nossa própria vida, nós sermos dominados pela nossa própria cobiça, por essa lei de recompensa que está dentro de nós, sutil. É a maneira que você tolera um mais que o outro, e a maneira que você tolera, e eu falo tolerar porque a tolerância é de suportar situações que não são boas, porque elas têm uma recompensa interessante. Amizades e conexões por interesse. Provérbios 21:2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Ou seja, tem todos os caminhos para aquele que está em Deus parecem ser retos, mas Deus sonda não os caminhos, Ele sonda o teu coração. Você sabe qual é a maior dificuldade dos pastores que caminham comigo? É quando eu falo: para o quê? Para de pregar, para de ministrar. Você não tem a humildade de sentar para aprender, você não pode ter a disposição de subir para falar. Salmo 139:23 diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Quando Deus começou a falar comigo, dos pastores que estavam postando versículo bíblico, algo que me chamou a atenção na pregação do Juscelio, foi que falou direto comigo naquilo, foi a situação de Marta e Maria. As duas, Marta e Maria, falam a mesma frase para Jesus. Qual foi a frase? Se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Marta falou isso, e Maria falou isso. Só que Marta falou isso quase com o dedo na cara de Jesus. Marta falou isso porque ela não conseguia confiar e entender uma fé que chegava a incomodar ela em Maria. Ela foi a Jesus e falou assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E daí ele falou assim: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E ela não conseguia entender o que ele estava falando. Daí ela vai e fala para Maria: Maria, vai lá, fala com ele, ele quer falar com você. O Jesus não tinha falado nada que queria falar com ela. Ela já distorce a conversa. E daí Maria vai. E Maria fala a mesma frase, mas com uma outra motivação: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu creio que meu irmão não teria morrido. É a mesma frase. Sabe, às vezes as pessoas falam assim: apóstolo, por que o teu tratamento com uma pessoa é de um jeito e comigo é de outro?
porque você é de um jeito e a outra pessoa de outro. Qual que é o teu critério? Eu não tenho critério, eu ouço o Senhor. Nós temos um discipulado no louvor e as pessoas falam assim: quanto tempo que é para eu começar a ministrar? Não sei, depende. A Sheilinha, casada com o Bruno, acho que chegou a ficar 2 ou 3 anos no discipulado sem ministrar. E tem pessoas que chegaram nessa casa com 2 semanas estavam ministrando. Porque eu não gosto da Sheilinha? Não tem nada a ver com gostar. Porque eu não entendo que tocar aqui seja alguma premiação. Ela é para você que tem como recompensa a necessidade de aparecer. Quando você busca isso como recompensa, tem gente que vem aqui, é famosinho, cantorzinho, vem aqui, fica um mês sentado, não põe para cantar, vai embora. Devia estar dando graças a Deus de entender que eu não estou interessado no seu talento, que estou interessado em cuidar da sua vida, mas como a recompensa que é busca, é a massagear o seu ego, é aparecer, vai embora, porque não suporta. As pessoas não querem Cristo ser formado, elas querem as suas necessidades realizadas. E tem outro texto que é tremendo, que é a história de Pedro e de Paulo. Porque, irmãos, quando eu sou o centro, eu normalmente estou espiritualizando situações, fazendo concessões para me beneficiar. Eu vou repetir para você: quando você é o centro da tua vida, você sempre vai estar fazendo concessões, vai sempre estar tolerando coisas, porque o benefício final é você mesmo. Quando o centro da tua vida não é você, é Cristo, você olha o outro como prioridade do teu lugar. Eu abro mão da minha recompensa, eu abro mão do meu interesse, e assim eu me torno apto a discernir a vontade do Espírito, em tudo, a começar na minha casa. Quando eu abro mão do meu interesse, eu consigo olhar minha esposa como prioridade na minha vida, não eu. Quando eu abro mão do meu interesse, os meus filhos se tornam minha prioridade, não eu. Quando eu abro mão do meu interesse, servir ao meu pai espiritual é mais prioridade do que a minha vontade, e toda hora eu estou me treinando nisso. Eu sempre falo com ele, falo assim: apóstolo, o que você acha disso? Eu sempre tenho a minha vontade, mas eu abro mão, eu estou sempre renunciando a ela. Mas quando eu sou o centro, eu faço concessões, eu espiritualizo, eu tolero, porque eu quero o benefício pessoal. 1 Coríntios 10, 23 e 24, o texto que fala das coisas lícitas, olha como que termina. Preste atenção, meu irmão, eu já estou encerrando o raciocínio, e eu quero que você pegue tudo isso. Quantos estão comigo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Essa é a regra de você entender e discernir o teu coração. Você nunca busca o interesse próprio. O que Paulo está falando? Sempre busca o interesse do outro. Olha que interessante, Pedro e Paulo. Paulo era um cara extremamente duro nas suas palavras, porque ele teve uma revelação de Cristo muito mais profunda que todos os outros apóstolos. Apesar de não ter caminhado com Jesus, ele teve uma revelação de Cristo no Espírito. E Paulo começa a combater de forma enfática o judaísmo dentro da igreja. E ele fala uma frase muito forte em Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele fala assim: estáis pois firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha o que Paulo fala. A circuncisão era uma prática judaica, e alguns apóstolos, eles queriam circuncidar os gentios que se convertiam, e Paulo falou: para com isso, para de fazer isso. Cristo nos trouxe liberdade, as práticas judaicas não são para a igreja. Se alguém entre nós que recebeu a Cristo começar a falar de circuncisão, não tem nada de Cristo nessa pessoa. Olha a seriedade com que Paulo trata esse assunto.
E daí ele pega, no meio desse discurso dele, ele vê Pedro com um pé lá, um pé cá. Pedro, ele queria estar de boa com os gentios, e Pedro queria estar de boa com os judeus. Quando ele estava com os gentios, ele comia uma costelinha de porco, ele batia uma bolinha, estava lá no churrasquinho. Daí chegava os judeus, ele saía: ô irmão, paz do Senhor, glória a Deus. Os caras comendo carne de porco, que absurdo, né? Nós somos cristãos, mas nós observamos a lei. E Paulo vê esse comportamento, essa dualidade da vida de Pedro, e Paulo fala algo violento em Gálatas 2:11. Chegando Pedro a Antioquia, eu lhe resisti na cara, porque era repreensível. Paulo chegou diante de Pedro e falou na cara dele, ainda escreveu na carta dele. Isso aqui ficou para todo mundo ler depois. Olha a sequência, Gálatas 2:14. Quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Olha o que Paulo faz com Pedro por causa do judaísmo na igreja. Ele foi radical ou não foi? Agora veja o que acontece em Atos capítulo 16, versículo 3. Se você puder, abra agora a sua Bíblia, Atos 16, 3. Paulo quis, aqui está falando de Paulo com Timóteo, amém? Timóteo, um filho na fé de Paulo. Sabe quantos anos Timóteo tinha? Alguém chuta? 13. Timóteo tinha 13 anos nesse caso. Alguns textos da Bíblia, Timóteo já tem 16. Mas quando Paulo chama Timóteo para caminhar com ele, ele tinha 13 anos. O pai de Timóteo era grego. Paulo pega aquele menino e começa a ministrar a Cristo, e o pai dele não entendia nada das coisas de Cristo. Como que um apóstolo, o maior apóstolo do Novo Testamento, na minha modesta opinião, se importa e cuida, escreve uma carta para um adolescente de 13 anos? Você acha que tem alguma coisa parecida com o movimento evangélico dessa nação? Qual dos líderes famosos parariam para escrever uma carta para um adolescente de 13 anos nos dias de hoje? Mas Paulo olhou o potencial naquele cara. Por isso que eu amo essa casa, e por isso que eu amo ver e me mover com o apóstolo L, que prega no último dia do congresso com toda a sua vida, com toda a sua força, para deixar um legado para adolescentes e para jovens nessa casa, que não está preocupado com o congresso de montoeira de gente. Quando está aqui Luiz Hermínio, uma multidão de pessoas, ele está escondido, porque eu vejo nele características que eu vejo em Paulo. Não tem hipocrisia. E Paulo então pega aquele adolescente com quem ele se importava, de 13 anos. No capítulo 16, versículo 3 de Atos, Lucas escreve. Lucas está compartilhando a história de Paulo com Timóteo. Paulo quis que este fosse com ele. Esse era Timóteo. E tomando a ele, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Meu irmão, o que é isso, cara? O cara quase dá porrada em Pedro para falar: se alguém se circuncidar não tem nada com Cristo, circuncisão não tem nada a ver com a igreja. E o mesmo Paulo que bate violentamente nisso em Pedro, ele chama Timóteo e manda se circuncidar. Você acha que Paulo era um cara bipolar? Você acha que Paulo era incoerente? Você acha que Paulo era hipócrita? De maneira alguma. O que Paulo fez foi entender o que nós lemos anteriormente na carta que ele escreveu a Coríntios: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Por que ele se incomodou tanto com Pedro? Porque Pedro, ele se movia de um lado para o outro para estar bem com todo mundo. Quem quer estar bem com todo mundo não vai estar bem com Deus. Ouve o que eu estou te dizendo: você que quer ficar cheio de gracinha para agradar todo mundo, você vai desagradar a Deus. Nós precisamos ser uma geração que se posiciona. Nós precisamos ter palavras firmes.
Nós precisamos nos preocupar em ouvir do Senhor e falar o que Ele quer, doa quem doer. Mas nós não, queremos estar bem com todo mundo. O espírito de Pedro, da recompensa. Eu sou agradável aos judeus, eu prego na igreja tal, mas prego também na igreja tal. Olha, porque todas as portas estão abertas para mim, todas as portas estão abertas para você, porque você é manipulador, porque você não tem uma posição firme, porque se você estiver em Cristo, portas vão se fechar para você, porque nem todos suportam o evangelho de Cristo. E Paulo, o compromisso dele não era com ele, a vida dele não importava mais. Então quando ele vê essa atitude mesquinha de Pedro, ele reprova Pedro. Mas quando ele fala para Timóteo se circuncidar, ele fala como um pai para proteger o filho. Então Paulo tem a capacidade de ir até além daquilo que ele é contrário, se necessário for para proteger um filho. Pode até se parecer incoerente, mas em favor de outro, nunca pessoal. Quando você sonda suas intenções, o que você precisa entender em Cristo é: eu estou fazendo isso para benefício meu ou para abençoar alguém? Se você sair do centro da sua vida, as suas intenções vão ficar bem claras, meu irmão. Essas situações de Marta e Maria, de Paulo e Pedro, nos mostram como podem ser sutis as nossas más intenções, com cara de espiritualidade, que residem nessa natureza adâmica caída, escrava desse sisteminha de recompensa. Essa natureza adâmica é indomável, e por isso que Paulo dá aquele grito que eu falei para vocês: quem me livrará dessa maldita natureza, desse inimigo que habita em mim, que dorme comigo toda noite? Mas ele não para aqui, ele mesmo responde, na carta aos Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 6, eu vou terminar. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo estava em Cristo, ele não vivia essa vida dupla, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado, da morte e dessa recompensa mesquinha. O que era impossível à lei, porque estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O propósito dessa mensagem nessa noite, meu irmão, e eu já vou terminar, é trazer à luz os seus hábitos ocultos, o seu estilinho de vida centrado no eu, egoísta e mesquinho. As coisas que te incomodam na igreja são as coisas que não atendem às suas vontades pessoais, porque essa igreja tem um compromisso, não é com a sua vontade pessoal, é de obedecer à voz do Senhor. Às vezes nós toleramos situações em virtude do prazer e da recompensa que produzem. Como essa alma enganosa está sabotando a tua vida. Você precisa submetê-la a Cristo. É a tua única solução, levar uma decisão consciente de metanoia, de mudança de pensamento. Romanos 12 diz: não se conformeis com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você precisa mudar a sua forma de pensar. Você precisa, a partir de hoje, discernir as suas intenções. Você precisa ver se quando você toma uma decisão, você é o centro dela, ou você se preocupa com o outro. É isso, meu irmão, eu quero te dizer algo. Isso é a chave que vai te libertar de você mesmo. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação, se pergunta: eu estou sendo o centro, ou estou colocando meu irmão como prioridade? A grande chave é essa. Hebreus 4,12 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Quem é a palavra? Cristo. Então Cristo é eficiente, é vivo e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apto para discernir pensamentos e intenções do coração. Você está em Cristo,
então você tem a capacidade de discernir as intenções do seu coração. Voltando à primeira coisa que eu falei nessa noite, quando eu estava diante de uma decisão que eu não sabia se era vontade de Deus ou não, a resposta da Leila foi: é fácil, veja qual é a intenção do teu coração. Você está buscando o teu benefício, ou você está disposto a fazer isso para abençoar pessoas? Meu irmão, eu não estou falando de comprar algo, não era nada disso. Para ser bem explícito, foi um convite para ir para uma outra nação ministrar a palavra. E eu falei para Leila: é uma nação que eu acho legal, e eu não sei se isso está mexendo com a minha alma, se eu estou com vontade de ir lá para conhecer a nação ou para ministrar. E eu não quero fazer algo que... Ela falou assim: mas então é simples você saber se é a vontade de Deus. Você acha que se você indo lá, você vai construir algo em Cristo? Você vai edificar? Ou você percebe na tua alma só a recompensa de estar naquele lugar? Era disso que se tratava a conversa minha com a Leila alguns meses atrás. Eu quero te convidar a se colocar de pé.